Prezados colegas, aqui é o professor Luiz Oscar e nós da CPPD preparamos uma apresentação para servir de apoio para aqueles professores que pretendem se candidatar, a ter acesso à carreira de professor titular do Instituto Federal Sudeste Minas Gerais. A proposta que nós estamos trazendo é que desde 2014, a gente tem o regulamento de professor titular e que no ano de 2023 foi feita uma revisão desse regulamento e que, de fato, o que mudou nesse regulamento? Nesse regulamento foi incluída uma tramitação digital e em 2013 toda a documentação era feita de forma física, abertura de processo, e agora a tramitação vai ser mais rápida, vai ser digital, e foi proposto haver a reunião da Comissão Especial de Avaliação, que a gente costuma dar o nome de banca, para que a comissão se reúna remotamente. A proposta é de ser uma reunião remota, e em relação ao acesso ao professor titular, quem tem direito e o que precisa fazer para ter esse direito. Primeiro, ele tem que possuir o título de doutor, segundo a Lei 2.772, ele tem sido aprovado no processo de avaliação de desempenho, processo esse que está nessa própria Lei 2.772, e lograr ou aprovação de memorial descritivo ou de defesa de tese acadêmica inédita. Essa promoção ela só ocorrerá depois de 24 meses que você ficou no D44, e importante citar que esse memorial deve considerar todas as atividades do docente, independente do interstício. E como que é feito? E de que forma é feito esse acesso? Ele pode ser obtido de duas maneiras, através da análise do memorial descritivo e através da defesa de tese inédita. Nós vamos falar de cada um dos dois, as características de cada um tem suas particularidades. O do memorial descritivo, a princípio você tem que apresentar alguns documentos. Primeiro, declaração de efetivo exercício na gestão de pessoas, uma declaração de progressão para a classe D44 ou equivalente. Você pode apresentar a portaria em que você progrediu para D44. Além dos documentos comprobatórios do desempenho nas atividades que você vai ter colocado no anexo 1, que é uma planilha onde você vai pontuar as suas atividades e você precisa fazer 100 pontos. E como a gente pede o acesso ao professor titular? Você vai preencher essa planilha que eu acabei de falar, mais o formulário de solicitação, nós vamos falar dele já, a confecção do memorial descritivo propriamente dito, preencher um formulário onde você vai indicar a comissão especial de avaliação, que vai te avaliar, e, finalmente, a declaração de autenticidade e veracidade dessa documentação. A planilha, nós já temos o link dela aí no Drive do Google, mas eu vou abri-la aqui para mostrar para vocês. Nós temos aí a planilha, onde você vai preencher aqui, os outros campos eles vão estar bloqueados. Você vai preencher a tua pontuação, o tempo de mês que você tem documentado no teu processo, levando em conta que existe um limite. Por exemplo, você tem limite de 10 bancas de qualificação de curso de mestrado. Se você colocar 12 aqui, ele vai continuar colocando somente 10 pontos para você. Então, é importante, na hora que você confeccionar o seu memorial descritivo, não necessariamente colocar documentação que não vai ser pontuada. Você pode ter participado de 50 bancas de defesa de qualificação de mestrado, mas somente 10 que serão efetivamente utilizados para ser pontuado. Então, depois que você pontua, aqui embaixo você tem a simulação, a soma, do seu processo, você tem que chegar a 100 pontos aqui.
Voltando, então, aqui para o nosso slide, a gente tem aqui, deixei a figura aqui, é o ponto que você deve preencher, né, somente aqui. O próximo são os anexos que você deve preencher também, que é o anexo 2. Eu vou abri-lo aqui. Então, nós temos aqui o anexo 2, que é o formulário de solicitação, em que você vai marcar aqui se você está pedindo o acesso a professor titular, ou se você está fazendo um recurso, ou seja, você já pediu anteriormente, está entrando com recurso, você vai ter que escolher se é um memorial descritivo ou se é tese inédita. Importante também você marcar aqui a opção de que você é facultativa você participar da reunião da comissão de avaliação. Então, a comissão de avaliação, a banca vai se reunir para avaliar seu memorial descritivo e você pode participar dessa reunião no início fazendo um resumo desse memorial para a banca. E a partir do momento que você apresenta seu memorial, você vai se retirar e a comissão de avaliação vai se reunir para calcular, né, para fazer o levantamento de pontuação sua. Então, você vai preencher o anexo 2 aqui, com as informações suas. Aqui você iniciará o memorial descritivo. Então, aqui tem o sumário, né? Esse número 2 aqui é número de página, né? Você vai preencher as atividades suas. Você vai completar aqui, vai colocando. Se você fez atividade de extensão, você vai entrar. Então, você vai dizer assim: participei de um projeto de extensão. E aí você vai preencher esse memorial. Nós vamos, posteriormente, mostrar boas práticas na condução de preenchimento desse memorial descritivo. Aqui vai ser necessário você colocar o seu diploma de graduação e o diploma do seu doutorado. Não é necessário você colocar documento de mestrado ou especialização. E, finalmente, aqui, a partir desse ponto, você incluirá toda a documentação comprobatória sua, né? O próximo anexo é a indicação da banca. Você vai indicar a banca, vai indicar a comissão. Você deve indicar 2 professores internos e 6 externos para a sua banca, para a sua comissão. Desses nomes, será sorteado 1 interno e 3 externos para compor a sua banca, para compor a sua comissão. Importante salientar aqui, nós vamos reforçar mais à frente, a necessidade do professor ter doutorado e ser D44 ou professor titular. Finalmente, aqui tem alguns anexos que fazem parte do processo, né? A CFPD envia uma carta convite, você não precisa preencher. Aqui são os termos de apuração, tanto do memorial descritivo quanto da defesa de tese, isso é da própria CPPD. E, finalmente, você tem que preencher aqui a declaração de autenticidade, né, se responsabilizando pela documentação que você apresentou. Então, voltando para o slide, a gente teria aqui, reforçando a questão da participação da banca, de participar ou não, sendo obrigatório para a defesa de inédita, sendo obrigatório para a defesa inédita e facultativo no memorial descritivo. No memorial descritivo também é importante você apresentar o diploma de doutorado e a comprovação, né, do membro da banca, se ele é D44 ou titular. Bom, como boas práticas para preenchimento do memorial descritivo, é importante, né, a gente resumir as atividades de forma encadeada. Eu botei um exemplo aqui. Uma outra coisa é organizar os documentos em cada indicação de uma forma clara para facilitar a análise da banca. Aqui no item 114, em cursos de curta duração, workshops, congressos, o que esse colega fez? Ele fez um quadro, colocou qual é o indicador, disse qual página que está o documento, que é importante você marcar em que página estão esses documentos, quantos eventos você está buscando pontuar e quantos pontos você pretende obter, né, para facilitar a banca. E até ele descreveu, né, falando
o documento aqui da página 45.173 é uma participação no Congresso Brasileiro de Automática, né, para facilitar a banca na hora de analisar. Uma outra prática importante e interessante é você escrever, né, de qual item é aquele documento. Então, essa portaria aqui é do item 99. Então, o professor deixou marcado aqui. Uma boa prática também é você, no documento, marcar, né? Marcar, talvez com marca-texto do próprio Adobe, Acrobat, né? O PDF, marcar aonde está o teu nome, aonde está o nome do artigo, porque às vezes você apresenta uma portaria que tem 20 nomes e você marcar onde está o seu nome para facilitar a banca, né? Aqui tem um outro exemplo também, é o item 2, né, 26, e a folha é a folha 13, que está referenciada lá no memorial descritivo. Bom, erros comuns, né? Consequência disso. Não colocar a documentação comprobatória na ordem que eles estão listados no memorial, na planilha, porque assim, se você tiver que procurar, a pessoa coloca lá 60 páginas de documentos e não está na ordem, isso complica e atrapalha a organização do memorial. É importante também numerar as páginas dos documentos, né, como eu já falei anteriormente, e também na quantidade de documentos anexados. É óbvio que eu concordo plenamente que é o ápice da nossa vida acadêmica, você chegar a professor titular, mas tem que equilibrar, né? Nós já tivemos processos com 400 páginas, né, recebidos. O professor colocou documentos, declarações exageradamente. Outra questão também é colocar, por exemplo, o artigo completo ou cópia de todo o capítulo, sei lá, capítulo de livro. O professor colocou o capítulo inteiro, né, no processo. Bastava colocar a folha de rosto ou o sumário, né, do livro, o ISBN. Se a banca tivesse alguma questão, alguma dúvida, ela poderia procurar essa informação na internet. Agora, mudando, né, até agora a gente falou do memorial descritivo, vamos falar da tese inédita. O que a gente tem que fazer? A gente também vai ter que abrir o processo, né, e o que vai ter de diferente? O formulário é o mesmo, de solicitação, o formulário da indicação da comissão especial também é o mesmo, e a declaração de autenticidade e veracidade é o mesmo. Você não vai precisar fazer nem a planilha de pontuação e nem o próprio memorial descritivo. Mas, em consequência disso, você tem que preparar a tese inédita, uma versão digital, né, em PDF. E como tem que ser essa tese? Né, como que ela é feita? Ela tem que ser redigida em língua portuguesa, no formato A4, seguindo a ABNT. Tem que ser bem escrito, né, com revisão gramatical ortográfica. O professor vai ter uma sessão de defesa de até 50 minutos sobre o trabalho dele. Essa sessão ela deve ser pública, então nós vamos disponibilizar, essa sessão vai ser feita remotamente, obviamente, vai ser uma defesa remota, mas nós vamos gravar esse vídeo, essa apresentação e transmitir, sendo que a gravação a gente vai deixar guardada para posterior necessidade de auditoria, ouvidoria, né? A gente deixa guardado, é público a apresentação, mas a gravação não será pública. Cada membro da banca vai ter 30 minutos para arguir o candidato, né? E o candidato vai ter também mais 30 minutos para responder as questões que surgirem. O professor pode apresentar, preparar recurso audiovisual na aula dele, na defesa dele. Após a sessão de defesa, os membros vão se reunir para aprovar ou não a tese, né? E, posteriormente, remeter esse resultado para o reitor, para ser homologada a defesa. Pontos sensíveis que a gente já viu no nosso trabalho aí com os colegas. Na hora de montar a banca, sempre o professor nos procura. Poxa, o membro tem que ser de qual área, né? Porque no documento está dizendo que tem que ser da área de conhecimento da CAPES ou, excepcionalmente, de área fim.
Mas que área é essa? Que área de conhecimento é essa? É a área de formação do professor? É a área de pesquisa dele? Ou é a área que ele atua particularmente hoje em dia? Então, o professor pode ter sido se formado em microbiologia, em biologia, mas com o passar do tempo ele começou a trabalhar na área de botânica, né? E aí, como é que fica? Como é que ele vai chamar, né, as pessoas? Tem que se levar isso em conta, usar o bom senso. É importante a gente levar em conta a questão também da avaliação de desempenho do professor, né? Avaliação de desempenho do professor. Por quê? Porque é necessário, além da defesa de tese inédita ou memorial descritivo, o professor tem que ter avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho é a mesma avaliação de desempenho que nós temos que fazer quando a gente progride de D3.4 para D4.1, de D4.1 para D4.2 e assim sucessivamente. Aonde que está isso? Está na própria Lei 12.772. Lá nesse parágrafo 3º, está dizendo que tem que ter esse processo de avaliação de desempenho e também, para titular, tem que ter também essa avaliação de desempenho. Então, é importante fazer esse processo de avaliação de desempenho quando você é D4.4 e está buscando se tornar professor titular. Bom, eu quis resumir essas questões. A CPPD está disponível. A CPPD está disponível para qualquer dúvida, né? A gente atende aí por esse e-mail. Espero que tenha ajudado aí para solucionar algumas dúvidas e, se precisar, pode nos procurar. Um grande abraço.